Desde os primórdios da história humana, uma sombra paira sobre o destino da humanidade. As Escrituras falam dela como de um mistério, uma presença oculta, mas ativa, que atravessa gerações, tecendo seus fios de engano e sedução. Profetas, apóstolos e até o próprio Cristo alertaram para o surgimento de um personagem que uniria carisma, poder e crueldade em uma só figura. Ele não viria de forma óbvia, nem se apresentaria como um vilão clássico. Pelo contrário, surgiria com a aparência de um libertador, um portador de soluções, alguém que o mundo inteiro estaria disposto a seguir. Esse personagem é conhecido nas páginas da Bíblia como o Anticristo. Ao longo das eras, estudiosos e crentes buscaram interpretar os sinais que identificariam sua chegada. Guerras, líderes tirânicos, crises econômicas e avanços tecnológicos sempre reacenderam o debate. Será que ele já está entre nós? As profecias não nos foram dadas para semear medo, mas para despertar discernimento. A Bíblia não escondeu as pistas. Pelo contrário, espalhou-as como um mapa, permitindo que os atentos, guiados pelo Espírito, pudessem reconhecê-lo antes que fosse tarde demais. Neste estudo narrativo, vamos explorar 10 chaves ocultas deixadas pelas Escrituras para desvendar a identidade e as estratégias do Anticristo. Cada chave é como um fragmento de um quebra-cabeça profético que, quando reunido, revela o retrato completo daquele que governará com mãos de ferro e língua de engano. A jornada que começa agora é um convite à vigilância espiritual e ao fortalecimento da fé, pois conhecer o inimigo é parte essencial da preparação para resistir a ele. E assim, antes que a primeira chave seja revelada, precisamos voltar ao início, ao ponto onde toda essa história começou. Não em um palácio ou em uma sala de guerra, mas no próprio Éden, diante da promessa de uma batalha que atravessaria milênios. A semente da serpente. Tudo começa em Gênesis 3:15, quando Deus, após a queda do homem, declara à serpente: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa não foi apenas uma sentença de juízo, mas uma revelação profética que ecoaria por toda a história. Nela, Deus expôs que haveria 2 linhagens espirituais coexistindo no mundo: a semente da mulher, representando os que permanecem fiéis a ele, e a semente da serpente, simbolizando todos aqueles que abraçam a rebelião contra o Criador. O Anticristo não é um acidente da história, nem um fenômeno político isolado. Ele é o ápice dessa linhagem maligna, o herdeiro final da inimizade iniciada no Éden. Desde Caim, passando por faraós, imperadores e tiranos, figuras surgiram como sombras e protótipos desse governante supremo das trevas. A Escritura e a história caminham lado a lado, mostrando que cada império opressor foi apenas um ensaio para o reinado final do homem da iniquidade. Ao entender essa raiz, percebemos que a ascensão do Anticristo será muito mais que um evento político ou militar. Será o culminar de uma guerra espiritual iniciada no princípio. E para discerni-lo, é preciso compreender a próxima chave: a forma como ele se apresentará ao mundo, não como inimigo declarado, mas como Salvador prometido. Se o que você ouviu até aqui já abriu seus olhos para algo que talvez você nunca tenha percebido, imagine o que ainda está por vir. Então, já se inscreva agora, porque você não pode perder nenhuma das próximas revelações. E aproveita para deixar o seu like. Assim, você me ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas que precisam estar preparadas. 2. A máscara de luz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, nos alerta: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Essa é a segunda chave. O Anticristo não virá de forma repulsiva, mas sedutora. Ele não será reconhecido por chifres ou sinais grotescos, mas por um carisma irresistível, por um discurso que tocará profundamente os anseios da humanidade. Sua arma inicial não será a espada, mas a palavra. Ele falará de paz em tempos de guerra, de prosperidade em tempos de crise e de unidade em tempos de divisão.
aparecerá como o homem que tem respostas para os dilemas mais complexos do mundo. Sua imagem será cuidadosamente moldada, alimentada por mídias, redes e propaganda global. Para muitos, ele será o herói que finalmente trará ordem ao caos. Mas por trás dessa aparência luminosa estará um coração corrompido pela ambição e pelo espírito de engano. Sua luz será falsa, sua bondade calculada, sua justiça distorcida. Ele se aproximará das massas como um libertador, mas na verdade estará construindo as correntes que usará para escravizá-las. E quando o mundo estiver rendido ao seu magnetismo, a terceira chave se tornará evidente. Seu objetivo final não é apenas influenciar, mas governar, não sobre um país ou continente, mas sobre toda a Terra. 3. O governante de uma nova ordem. As visões de Daniel e João no Apocalipse revelam que o anticristo não será apenas um líder carismático, mas o arquiteto de uma nova ordem mundial. Daniel 7 o descreve como a besta que se levanta entre outras, com poder para submeter reinos. João, em Apocalipse 13, o vê emergir do mar, símbolo de multidões e nações, com autoridade dada pelo próprio dragão, Satanás. Ele não governará isoladamente. Seu poder será fruto de alianças meticulosamente construídas. Nações com histórias de rivalidade se unirão sob sua liderança, motivadas por interesses econômicos, medo ou fascínio. O mundo, cansado de conflitos e crises, verá nele o mediador supremo, capaz de unir blocos políticos, religiosos e comerciais sob uma única bandeira. Essa unificação, que à primeira vista parecerá o triunfo da paz, será, na realidade, a fundação de um império de controle absoluto. A nova ordem que ele estabelecerá transcenderá fronteiras geográficas. Será sustentada por sistemas financeiros globais, tratados políticos inquebráveis e uma narrativa oficial difundida pelos meios de comunicação. Seu discurso será acompanhado de ações que, no início, trarão resultados visíveis, consolidando sua imagem como o líder que o mundo esperava. Mas esse domínio terá um preço alto. A liberdade será sacrificada em nome da segurança e a verdade substituída por uma versão fabricada dos fatos. Quando sua influência estiver consolidada, sua voz se erguerá acima de todas as outras. E então, como veremos na próxima chave, essa voz revelará seu verdadeiro propósito: atacar diretamente o trono e a glória de Deus. 4. A boca que proferirá grandes coisas. Daniel 7:8 e Apocalipse 13:5-6 descrevem uma característica marcante do anticristo: a sua boca. Não qualquer boca, mas uma que proferirá grandes coisas e blasfêmias. Até esse ponto, suas palavras terão sido cuidadosamente escolhidas para inspirar confiança e esperança. Mas à medida que o poder se consolida, o verdadeiro conteúdo de seu discurso começa a emergir. Ele falará com autoridade e eloquência, manipulando as massas com promessas e decretos. Sua retórica será envolvente, carregada de uma falsa moralidade que, aos ouvidos desatentos, parecerá justiça. Mas por trás de suas frases polidas estará a rejeição explícita de Deus e de sua palavra. Suas leis e pronunciamentos irão corroer os fundamentos da fé, ridicularizando e marginalizando todos que insistirem em obedecer às Escrituras. Não será um ataque direto e abrupto no início. As blasfêmias virão de forma gradual, mascaradas de progressismo e tolerância. O objetivo será redefinir o certo e o errado, até que se torne crime amar e servir ao verdadeiro Deus. Com o tempo, sua voz não apenas influenciará, ela determinará o que será permitido ou proibido em escala global. E para sustentar essa autoridade, ele recorrerá à próxima chave: a capacidade de realizar sinais e maravilhas tão impressionantes que farão o mundo inteiro se curvar diante dele. 5. O mestre dos sinais e prodígios. O apóstolo Paulo adverte em 2 Tessalonicenses 2:9 que a vinda do anticristo
anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Essa é a quinta chave. Ele usará o sobrenatural, ou algo que parecerá sobrenatural, para validar sua autoridade. Esses sinais não serão truques simples, mas demonstrações impressionantes que provocarão espanto e admiração mundial. A Bíblia descreve que ele será capaz de fazer fogo descer do céu à vista de todos. Apocalipse 13:13. Isso pode ser literal, um milagre diabólico, ou até mesmo o uso de tecnologia tão avançada que para as massas parecerá mágica. Em um mundo já familiarizado com efeitos especiais e inovações científicas, o anticristo ultrapassará todos os limites do que se julgava possível, fundindo ciência, espiritualidade corrompida e poder demoníaco em um espetáculo irresistível. Esses prodígios terão um objetivo: enganar. Eles não serão manifestações neutras, mas parte de uma estratégia para consolidar sua imagem de Salvador. Líderes mundiais, intelectuais e até líderes religiosos verão nesses sinais a prova de que ele é o escolhido para guiar a humanidade. Com esses feitos, ele pavimentará o caminho para o próximo passo do seu plano: estabelecer acordos de paz e alianças que, embora aparentem estabilidade, serão apenas uma armadilha cuidadosamente montada. O mundo, fascinado e convencido, estenderá as mãos para selar pactos com ele. Mas no meio desse caminho, a máscara cairá, revelando que a paz prometida era apenas o prelúdio para a traição mais sombria da história humana. 6. A aliança e a quebra. Daniel 9:27 revela que o anticristo fará uma aliança firme com muitos por uma semana, referência profética a um período de 7 anos. Essa é a sexta chave. Ele se apresentará como o grande mediador, capaz de resolver disputas históricas que por séculos pareceram insolúveis. No centro dessa aliança estará a questão do Oriente Médio, a paz entre Israel e seus vizinhos e possivelmente o direito de restaurar o culto no templo em Jerusalém. O mundo celebrará esse acordo como a maior conquista diplomática da história. Ele será ovacionado em assembleias internacionais, visto como o homem que finalmente trouxe estabilidade a uma região marcada por guerras e conflitos. Esse momento consolidará sua posição como líder incontestável e trará um período inicial de aparente tranquilidade. Mas no meio dessa semana, após 3 anos e meio, a máscara cairá. Ele quebrará o pacto, profanará o templo e instituirá a abominação da desolação, mencionada por Jesus em Mateus 24:15. O que começou como promessa de paz se transformará em perseguição feroz e culto obrigatório à sua própria imagem. Esse ato marcará o início de um regime de controle total, onde a lealdade a ele será exigida de forma inegociável. E para impor essa submissão, ele recorrerá a um sistema que mudará para sempre a forma como a humanidade compra, vende e sobrevive: a marca da besta. 7. O selo da servidão. Apocalipse 13:16-17 descreve uma das medidas mais conhecidas e temidas de todo o plano do anticristo. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa é a 7ª chave: o sistema de controle econômico absoluto. Sob o pretexto de segurança e praticidade, ele implementará um meio único de transações financeiras, eliminando dinheiro físico e substituindo-o por uma tecnologia centralizada. Pode ser um chip subcutâneo, um código digital biométrico ou outra inovação que unirá identidade, dados médicos, localização e acesso financeiro em um só sistema. À primeira vista, parecerá um avanço brilhante, sem roubos, sem fraudes, sem burocracia, mas na realidade será a mais sofisticada prisão invisível já criada. Essa marca não será apenas uma questão tecnológica, mas espiritual. Recebê-la significará jurar lealdade ao anticristo, reconhecendo-o como autoridade suprema. Quem recusar será excluído do sistema, sem direito a comprar alimento, a trabalhar ou
ou a ter acesso a serviços básicos. A pressão será imensa e muitos cederão. Mas para os que permanecerem fiéis a Cristo, começa um período de provação sem precedentes, marcado por perseguição, isolamento e sofrimento. Essa perseguição será tão intensa que se tornará a oitava chave, um capítulo sombrio que testará até o último limite da fé dos santos. 8. A perseguição dos santos. Apocalipse 13:7 declara que ao anticristo foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Essa é a oitava chave, um período de perseguição global contra todos os que se recusarem a se submeter à sua autoridade. Não se tratará apenas de discriminação religiosa, mas de uma caçada sistemática, com respaldo legal, militar e tecnológico. Os que rejeitarem a marca da besta serão considerados inimigos do Estado, acusados de sabotagem, fanatismo e ódio contra a unidade mundial. Muitos perderão seus bens, famílias serão separadas e multidões serão presas ou executadas. As Escrituras indicam que esse tempo será tão severo que, se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Mateus 24:22. Para os santos, será o teste supremo de fidelidade. Não haverá meio termo, ou se adora a Cristo ou se adora a besta. A resistência exigirá coragem sobrenatural, sustentada apenas pela promessa de vida eterna e pela certeza do triunfo final de Deus. Apesar da violência desse cenário, essa perseguição terá um fim, pois o anticristo, confiante em sua vitória, marchará para o campo de batalha final contra o próprio Filho de Deus. E nesse confronto, que parece o clímax de todo o mal, virá a nona chave, a queda repentina e irrevogável de todo o seu império. 9. A queda do império das trevas. Apocalipse 19:19-21 descreve o momento em que a arrogância do anticristo atinge seu auge. Ele reunirá reis, exércitos e seguidores para enfrentar aquele que vem montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Convencido de que pode vencer o próprio Criador, marchará para a guerra final, o Armagedon. Mas a batalha não será longa. O céu se abrirá, revelando Cristo glorificado, seguido pelos exércitos celestiais. A simples manifestação de sua presença será suficiente para desbaratar as forças das trevas. A besta e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo ardente, encerrando de forma definitiva seu reinado. Não haverá resistência nem negociação, apenas a execução da justiça eterna. O império que parecia inabalável desmoronará em um instante. As estruturas de poder que controlavam o mundo desaparecerão como fumaça, e todo engano será dissipado pela luz da verdade. A queda do anticristo não será apenas uma vitória militar ou espiritual. Será a restauração da ordem divina sobre a terra. Com sua derrota resta uma última chave: compreender as lições eternas que essa história deixa para cada geração, para que a igreja viva sempre preparada e vigilante, aguardando o retorno glorioso do seu Senhor. 10. As lições eternas. Com o fim do anticristo e a vitória absoluta de Cristo, resta-nos olhar para trás e compreender as lições que as Escrituras nos deixaram. As 10 chaves que percorremos não são apenas sinais proféticos para um futuro distante, mas alertas vivos que nos convocam à vigilância diária. Elas nos lembram que o engano não começa de forma explícita, mas sutil, que a sedução do poder, da falsa paz e da prosperidade aparente pode desviar até os mais cautelosos, se não estiverem firmados na palavra. A Bíblia não revela essas profecias para gerar medo, mas para fortalecer a fé. O conhecimento desses sinais nos prepara para discernir a verdade em meio ao caos, para reconhecer a luz verdadeira no meio de falsos brilhos. Elas nos exortam a permanecer firmes, mesmo quando o mundo inteiro se inclina diante da mentira, e a manter os olhos no autor e consumador da nossa fé.
Viver à luz dessas verdades significa cultivar intimidade com Deus, conhecer as Escrituras profundamente e não se deixar moldar pela mentalidade deste século. Significa também estar pronto para sofrer por Cristo, se necessário, confiando que nenhuma perda terrena se compara à glória que há de ser revelada. O capítulo final da história humana não pertence ao anticristo nem aos impérios humanos, mas ao Cordeiro que venceu. Sua vitória é certa, sua vinda é garantida e seu reino é eterno. Que cada um de nós viva como quem espera esse dia, não com temor, mas com esperança ardente. Pois quando ele vier, toda lágrima será enxugada e a justiça reinará para sempre. Agora que você conhece as 10 chaves ocultas para reconhecer o anticristo, a decisão está nas suas mãos: viver distraído ou viver desperto. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Porque, se esta mensagem abriu os seus olhos, ela também pode salvar a vida espiritual de alguém.